Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de polígonos. Então, vamos lá? Para esse conteúdo, nós vamos trabalhar, então, com uma régua. Então, vou estar utilizando uma régua. Vou estar utilizando aqui uma caneta colorida, tá? Em caso, vocês podem estar utilizando o lápis para fazer no material de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira parte de linhas poligonais. Antes, só vou pedir desculpa pela folha estar um pouquinho amassada, tá bom? Então, linhas poligonais, nossa primeira parte aí dentro de polígonos. Existem alguns tipos de linhas poligonais. A primeira que nós vamos verificar são as curvas abertas simples. O nome já fala, curva aberta. Então, eu consigo identificar o seu começo e consigo identificar o seu final. Por exemplo, uma letra aqui como se fosse a letra S. O outro exemplo também, como se fosse o ponto de interrogação. Um ângulo, por exemplo. Né? Então, quando eu faço aqui um ângulo, eu também tenho uma letra, né? Tenho curva, desculpa. Também tenho uma curva aberta simples. Temos as curvas abertas não simples. Aqui eu já fiz a imagem de uma. A curva aberta não simples é quando a curva possui um ponto de intersecção, tá? Então, quando possui um ponto aí de intersecção. Então, aqui foi feita uma curva e aqui no meio tem um ponto de intersecção que nós falamos, onde se encontram, né? Posso fazer aqui também, por exemplo, como se fosse um pedaço, né? De um cadarço, aqui no caso utilizei régua. Posso fazer também isso aqui. Eu percebo onde começa, onde termina, e eu tenho vários pontos de intersecção. Essa aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos de intersecção. E temos as linhas poligonais abertas. A palavra poligonal submete-se à ideia de segmento de reta. Então, aqui eu vou estar utilizando régua para estar fazendo. Tenho aqui, igual eu fiz no primeiro lá em cima, uma linha poligonal aberta simples. Posso fazer uma linha poligonal aberta não simples, mas o que eu tenho que prestar atenção na questão da linha poligonal é que eu sempre vou estar trabalhando aqui com segmento de reta, tá? Então, sempre eu vou pensar aqui em um segmento de reta, sempre, tá bom? Só que além das curvas abertas, nós também temos as curvas fechadas, sim. Então, se eu tenho uma curva aberta, eu também terei uma curva fechada. E assim como no caso das anteriores, eu também terei uma fechada simples, uma fechada não simples e as linhas poligonais fechadas. As fechadas simples, por exemplo, isso aqui. É uma região fechada, né? Eu não consigo identificar exatamente onde começa, onde termina. Então, ela é totalmente fechadinha. O próprio nome já fala, né? Fechado. Outro exemplo. Esse aqui já utilizando régua. O primeiro foi a mão livre, como nós falamos, né? Segundo, já utilizando régua. Também, curva fechada simples. A não simples é igual para curva aberta. Existe ponto de intersecção. Por exemplo, o número 8. Ou símbolo do infinito, como alguns falam, né? Ó. Também é fechada. E no caso, não simples. Tá vendo? Aqui eu tenho um X, vou fechar as pontas. E tenho também uma curva fechada não simples. Então, eu tenho 3 exemplos de curvas fechadas não simples. E a última linha poligonal fechada. Eu posso ter a linha poligonal fechada tanto simples quanto não simples. Uma simples, igual eu fiz no anterior. Lembrando, de novo, que a palavra poligonal submete à ideia de trabalhar com segmento de reta. Para quem não lembra, segmento de reta é um pedaço da reta que possui começo e possui fim. Então, eu consigo medir esse segmento, eu consigo falar em medida. Já no caso da reta, por ser infinito, eu não consigo, né?
Então, eu tenho aqui segmentos de reta. Linha poligonal fechada, simples. Linha poligonal fechada, não simples. Nessa não possui ponto de intersecção. Nessa aqui possui ponto de intersecção aqui. Vou marcar aqui em cima também, ó. Os pontos de intersecção, ok? A partir do momento que eu trabalho com região fechada, eu posso pensar, então, em induzir a ideia de polígono, tá? Então, vamos verificar o que são regiões. Quando eu tenho uma região, eu posso ter uma região qualquer sobre um plano. Então, eu tenho aqui, esse de rosa, uma figura plana que está sobre o plano alfa, ok? Eu tenho a região interna dessa figura e tenho a região externa dessa figura. Então, RI interna, RE externa. Por que que isso aqui é importante? É importante para que eu consiga verificar quando uma figura ela é côncava ou quando ela é convexa. Por exemplo, olhem aqui, eu tenho duas imagens. Vou pegar 3 pontos quaisquer. Ponto A, ponto B, ponto C. Os pontos A, B e C pertencem à região interna da minha figura. Vou ligar, então, os segmentos que unem esses pontos. Segmento AB, segmento BC, segmento CA ou AC. Então, tenho aqui os 3 segmentos. Os segmentos AB, BC e o segmento CA também pertencem à região interna do meu polígono. Quando isso acontece, eu falo que o meu polígono é convexo, ou seja, um polígono ele é convexo quando eu pegar 3 pontos da região interna do meu polígono e fizer segmentos unindo esses 3 pontos. E esses segmentos também estarão totalmente dentro da região interna do meu polígono. Já o segundo polígono, vou pegar também 3 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. Ponto A, B e C pertencem à região interna do meu polígono. Vou unir esses pontos. Eu tenho aqui a C, a B e tenho aqui BC. Podemos observar aqui que os segmentos AB e o segmento AC pertencem totalmente à região interna do meu polígono. Porém, o segmento BC não está totalmente na região interna do meu polígono. Eu posso observar aqui, ó, que tem um pedacinho dele que está fora do meu polígono, ou melhor, da minha figura. Já estou até adiantando aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui que não pertence, por quê? Porque ele não está totalmente dentro da região interna. Quando isso acontece, eu falo que o meu polígono é côncavo, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de imagens. Uma montanha, convexo. Um vulcão, é côncavo. A parte interna do vulcão é côncava. Outros exemplos. Um outro exemplo que nós temos, e é bem comum em muitos alunos, quando eu cito esse exemplo, dão risada, é a colher. Né? Então, eu tenho aqui uma colherzinha. A parte que eu tomo sopa na colher é a parte côncava. Eu tenho o hábito de passar manteiga no pão com a colher, tá? Eu sempre passo com a colher. A parte de fora da colher, no caso que eu passo a manteiga, ou a Nutella, ou o doce de leite no pão, é a parte convexa da colher. Então, essa parte aqui é a parte convexa da colher, enquanto a parte em qual eu pego caldos, né, ou sopa, eu tenho a região côncava da colher, tá? Então, a colher é um bom exemplo da gente trabalhar, porque ela tem as duas regiões, tanto a região côncava quanto a região convexa, certo? Sendo assim, vem a pergunta, o que é um polígono, então? Porque nós vimos o que era a região côncava, região convexa, vimos os tipos de linhas que existem, né, de linhas poligonais,
Mas até agora eu não pude falar ainda o que era polígono, apesar que eu dei uma adiantada aí em quem prestou atenção. Polígono, então, nada mais é que uma figura plana, começo por aí. Se a minha figura é plana, é um polígono. Se não é plana, não é polígono. Tem que ser uma curva fechada, simples. Então, não existe intersecção dentro do polígono. Não vazada e possui somente segmento de reta. Por exemplo, essa primeira imagem, vamos verificar. É uma figura plana? É plana. É uma curva fechada simples? Ok. Não vazada? Não é vazada. Possui somente segmento de reta? Possui somente segmento de reta. Portanto, é um polígono. Segunda imagem. É uma figura plana. É uma curva fechada. Não é vazada. Porém, possui curva. Por possuir uma curva, não é um polígono. Aqui há um exemplo clássico. Professor, um círculo ou circunferência é polígono ou não? Gente, círculo é uma curva, portanto, eu nem vou me atentar muito a ele. Não. E a terceira imagem, uma imagem muito conhecida por vocês, né? É um polígono. É uma figura plana, né? Não vazada, possui somente segmento de reta. Muitos alunos perguntam para mim o que seria uma figura vazada. Vou fazer uma imagem aqui ao lado para vocês, tá? O que seria uma figura vazada? Ah, professor, mas o que é uma figura vazada? Uma figura vazada é como se fosse uma representação de um polígono dentro do outro. Tá. Eu tenho aqui como se fosse um polígono e aqui dentro eu faço outra imagem. Isso seria uma figura vazada, tá? A partir do momento que eu percebo o que é um polígono, eu posso falar em elementos do polígono. Então, aqui nós temos dois polígonos, ok? Quais são os elementos? Vértices, lados e ângulos. Ângulos você já conhece. Vértice e lado também. Vértices são os pontos. Lados são os segmentos de reta. E ângulos, nós já sabemos que são ângulos, né? Quando eu junto aqui dois segmentos de reta, eu tenho um ângulo. Então, quem são os vértices? Os pontos A, B e o ponto C. Quem são os lados? AB, BC e CA. Quem são os ângulos? A com chapeuzinho, B com chapeuzinho e C com chapeuzinho. Então, vamos lembrar, né? Ângulos, eu preciso colocar o acento circunflexo para indicar que é ângulo. Se eu não coloco o acento circunflexo, não posso falar em ângulo, ok? Os lados para o de baixo aqui. Só troquei a ordem, mas é a mesma coisa. Quais são os lados? MN, NO, OP, PQ, QM. Eu gosto de ir na ordem alfabética, que eu acho mais fácil de não esquecer ninguém. Vértices. M, N, O, P e Q. Ângulos. M, N, O, P e Q, ok? Então, aqui eu tenho o ângulo P, aqui o ângulo O, ângulo N, M e Q. Aqui eu tenho o A, o B e o C, tá? Então, todo polígono possui esses três elementos: vértices, lados e ângulos, ok? A partir do momento que eu tenho isso, eu posso pensar em nome. Vamos observar uma coisa. Para esse primeiro polígono, nós tivemos 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Para o segundo, 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos. Então, aqui eu já posso colocar uma observação. Nos polígonos, o número de vértices, lados e ângulos é sempre a mesma quantidade. A partir disso, eu posso falar em nomenclatura do meu polígono. Posso falar em nome para ele. Como que eu verifico o nome? Observando essa quantidade. Então, eu vou verificar a quantidade de lados, ou de vértices, ou de ângulos. Então, se eu tenho um polígono de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Não falamos quadrado. Quadrado é um quadrilátero específico. Quando eu tenho 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8 lados, octógono.
9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20 é o polígono chamado icoságono, tá? Qualquer outro polígono que não esteja nessa relação, nós falamos o número de lados e o nome. Por exemplo, um polígono de 13 lados, ele não tem um nome específico. Então, eu falo polígono de 13 lados. Um polígono de 17 lados, até tem nome, mas nós não utilizamos. Então, nós falamos um polígono de 17 lados, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Primeiro, eu vou contar quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, esse é um dodecágono. 12 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Então, esse teve 6 lados. Esse teve 12 lados. E o último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. É um heptágono. Então, eu consigo dizer aqui quem é o meu polígono. No caso, eu contei o número de lados, porque o polígono foi desenhado para nós, ok? Sendo assim, meninos, espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima!